Hoje você vai conhecer uma história inacreditável, cheia de segredos, mentiras e revelações que mudaram a vida de toda a minha família. Um simples chá de bebê se transformou em um escândalo que envolveu polícia, tribunais e verdades que jamais imaginávamos descobrir. Prepare-se, porque cada detalhe vai prender a sua atenção até o fim. E antes de começar, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para não perder nenhuma das nossas histórias. Meu nome é Carolina, tenho 32 anos e moro em Curitiba, Paraná. O que vou contar aconteceu na minha família e até hoje parece um pesadelo. Tudo começou no chá de bebê da minha irmã mais nova, Renata, que supostamente estava grávida de 8 meses. A casa da nossa mãe estava cheia de parentes, amigos, presentes e comida. Era para ser um momento feliz, mas em questão de minutos, tudo virou um caos. Meu marido, Marcelo, do nada se aproximou da minha irmã e deu um soco na barriga dela. Sim, você ouviu certo. Ele deu um soco na barriga de uma mulher grávida, na frente de todo mundo. O choque foi tão grande que eu mesma fiquei paralisada por alguns segundos, sem entender o que estava acontecendo. Renata se dobrou ao meio e caiu sobre a mesa de presentes, chorando e gritando que algo estava errado. Enquanto minha mãe corria para ligar para a polícia, meu pai e meus irmãos agarraram Marcelo e o prensaram contra a parede. Eu bati nele desesperada, gritando: "Você enlouqueceu? Como pode fazer isso?" O namorado de Renata entrou em pânico, procurando sangue, enquanto nossa avó passou mal com o susto. As tias pegaram seus filhos e correram para fora da casa. Eu, em desespero, me joguei ao lado da minha irmã tentando sentir o bebê, mas ela afastava minhas mãos e gritava: "Não toca, tá doendo demais." Nesse momento, pensei que minha vida tinha acabado. Minha irmã podia perder o bebê por causa do meu marido, e eu não sabia se conseguia perdoá-lo por isso. Mas então, quando todos estavam prontos para linchá-lo, Marcelo gritou: "Olhem para a barriga dela. Isso não é um bebê, é espuma." Foi como se o mundo tivesse parado. Todos olharam, incrédulos. Eu mesma achei que ele estava delirando, até que vi o que parecia ser um amassado na barriga de Renata que não voltava ao normal. Me aproximei, com a mão trêmula, e senti algo estranho. Tiras de velcro, espuma, bordas duras. Era uma barriga falsa. Minha irmã não estava grávida. Naquele instante, o salão inteiro se transformou em um pandemônio. Enquanto eu ainda segurava a barriga de espuma nas minhas mãos, todos começaram a se aproximar, puxando o vestido de Renata e revelando as tiras, enchimentos e pedaços de velcro escondidos debaixo da roupa. Ela chorava, gritava para que ninguém a tocasse, mas já era tarde. O segredo estava exposto. Meu marido, ainda sendo segurado pelos meus irmãos, começou a explicar em voz alta: "Eu a segui ontem quando ela disse que tinha uma consulta médica. Sabe onde ela foi? Para um bar. Depois, entrou em uma loja no centro e comprou mais 3 barrigas falsas." Renata gritava para ele calar a boca, mas Marcelo não parava. Ele contou que tinha provas, que já tinha visto o histórico de pesquisas dela no computador, como fingir enjoo matinal, como falsificar ultrassom, roupas para esconder barriga falsa. Todos ficaram em choque. Minha avó quase desmaiou de novo, e minha mãe soluçava, sem acreditar no que estava diante dos olhos. Eu tentava raciocinar. Minha própria irmã enganou toda a família por meses. Ela inventou exames, roubou fotos de ultrassom de fóruns de gestantes, pediu dinheiro para consultas que nunca aconteceram. As minhas tias choravam, lembrando de todo o dinheiro que tinham dado a ela para ajudar nas despesas médicas. De repente, meu marido revelou o que mais me deixou apavorada. Ela não planejava só fingir a gravidez. Ela estava seguindo uma adolescente grávida no hospital, descobriu que o parto dela seria amanhã e ia tentar roubar o bebê para dizer que era dela. Foi como se todos tivessem levado um soco no estômago. Minha mãe caiu em prantos, meu pai ficou roxo de raiva. Renata, desesperada, arrancou a barriga falsa do corpo e a jogou no chão, gritando para Marcelo: "Você estragou tudo. Esse bebê ia ter uma vida perfeita comigo, não com aquela viciada." Quando ouvi aquilo, senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Minha irmã não estava só mentindo. Ela estava fora da realidade, disposta a cometer um crime monstruoso. Antes que pudesse fugir, meu pai e meus irmãos a seguraram com força, e ela urrava como um animal encurralado. Enquanto isso, as sirenes da polícia já se aproximavam. Meu primo tinha ligado minutos antes, relatando a fraude e a tentativa de sequestro. Quando os policiais entraram na casa, encontraram Renata no chão, se debatendo, e a prótese amassada ao lado dela. Os vizinhos, atraídos pelo barulho, começaram a se aglomerar na frente da casa. E foi assim que, no dia que deveria ser uma celebração, a minha família passou a viver o maior escândalo da nossa história. Os policiais entraram na sala e a cena era surreal. Minha irmã gritando que todos nós estávamos contra ela, meus irmãos tentando segurá-la, e a barriga falsa jogada no chão como prova viva da farsa. Um dos oficiais a algemou enquanto ela berrava que aquela adolescente não merecia ser mãe. Os gritos dela ecoavam pela casa inteira, e os vizinhos que se amontoavam na frente começaram a filmar tudo com os celulares. Um detetive perguntou pelo nome da jovem que Renata estava perseguindo. Marcelo respondeu de imediato: "O nome dela é Bianca Torres. Ela está internada no hospital e o parto seria induzido amanhã." Na mesma hora, os policiais ligaram para o hospital
e providenciaram segurança reforçada para a adolescente. Em menos de uma hora, Bianca foi transferida para um andar isolado, com guardas do lado de fora do quarto. O juiz de plantão assinou uma ordem de proteção emergencial contra Renata naquela mesma noite. Apesar de tudo isso, a confusão não terminou ali. Enquanto os policiais levavam Renata para a viatura, outro oficial se aproximou de Marcelo e disse em voz firme: "O senhor também está preso." Eu fiquei sem entender. Como assim preso? O policial explicou: agressão é agressão, não importa o motivo. Foi como levar uma facada no peito. Todos começaram a protestar, dizendo que Marcelo tinha impedido um crime horrível, mas não adiantou. Ele foi algemado e colocado em outra viatura. Eu só conseguia pensar que em poucas horas minha irmã e meu marido estavam atrás das grades, por razões completamente diferentes. Naquela noite, não consegui dormir. Passei horas ligando para advogados, implorando que alguém aceitasse o caso. A maioria recusava, dizendo que era história maluca demais. Só no amanhecer um advogado topou nos encontrar no fórum. Levei comigo todo o dinheiro que consegui juntar, e o coração apertado, sem saber como salvar meu casamento e minha família daquela tragédia. No tribunal, o advogado analisou as provas que Marcelo tinha coletado, as imagens do hospital, o histórico de compras das barrigas falsas, os recibos, as fotos. Ele disse: seu marido salvou uma vida, mas ainda assim vai ter que responder pelo que fez. No melhor dos cenários, conseguimos reduzir a acusação para agressão de menor potencial ofensivo. Foi como levar outro só. Eu queria acreditar que Marcelo sairia como herói, mas a lei não enxerga com emoção. Ele ainda teria que pagar o preço por ter usado os punhos. E enquanto tudo isso acontecia, o nome da minha família já estava estampado em todos os jornais locais. A vergonha, a humilhação e o medo só estavam começando. No dia seguinte, a notícia já estava em todos os portais da internet e jornais de TV. Mulher finge gravidez e é acusada de planejar sequestro de bebê em hospital de Curitiba. Nosso sobrenome estava em destaque, e minha mãe chorava sem parar, dizendo que não conseguia nem ir à padaria sem ser reconhecida. No mercado, o caixa perguntou se ela era a mãe da criminosa. Meu pai precisou pedir afastamento do trabalho porque os colegas cochichavam sempre que ele entrava na sala. Enquanto lidávamos com a vergonha pública, o detetive me ligou pedindo para acompanhar a polícia até o apartamento de Renata. Eles acreditavam que lá encontrariam mais provas. Eu tremia só de pensar no que poderia aparecer. Quando chegamos, o choque foi ainda maior do que eu imaginava. Em cima da mesa da sala havia 3 cadernos enormes, todos cheios de anotações detalhadas sobre a rotina da Bianca Torres. Ali estava escrito que horas ela acordava, o que comia no almoço, que banheiro do hospital usava com mais frequência. Havia até fotos dela indo para o carro, tiradas de longe. Aquilo parecia mais um dossiê de espionagem do que algo feito por uma irmã desesperada. O detetive também encontrou recibos da compra de uniformes de enfermeira e até um crachá falso de hospital. Foi aí que percebi: Renata tinha planejado tudo com antecedência, como se fosse uma operação criminosa. Nada daquilo era impulso. Para piorar, encontrei extratos de cartões de crédito em meu nome, cartões que eu nunca abri. Descobri que Renata usou meu CPF para fazer dívidas, estourar limites e aplicar golpes. Minha mãe também foi vítima. Mais de 20 mil reais em compras fraudulentas estavam no nome dela. O detetive confirmou: além das acusações de sequestro, minha irmã responderia por roubo de identidade e fraude financeira. Foi um baque ainda maior. Não se tratava mais apenas de um escândalo no chá de bebê, era uma vida inteira de mentiras, manipulação e crimes. Minha família estava em pedaços. Minha avó, que sempre mimou Renata, trancou-se no quarto por dias, tomada pela vergonha e pela tristeza. 3 dias depois, recebemos a notícia que deveria ter sido alegre. Bianca entrou em trabalho de parto e deu à luz uma menina saudável. Guardas ficaram o tempo todo na porta do quarto, e uma assistente social do hospital ficou ao lado dela. Ver que o bebê estava seguro foi um alívio, mas para mim, era impossível comemorar. Eu só conseguia pensar em como minha irmã tinha planejado roubar aquela criança, como se fosse um objeto. Era só o começo. Renata ainda ia responder na justiça e, para nossa surpresa, ela não parecia minimamente arrependida. As semanas seguintes foram um turbilhão. Enquanto Bianca se recuperava com sua bebê saudável no hospital, minha irmã continuava presa, cada vez mais revoltada. O advogado dela nos procurou para avisar que Renata queria ir a julgamento. Segundo ele, a estratégia dela seria alegar que estava prestando um serviço público, tirando o bebê de uma mãe considerada por ela inadequada. Foi um choque ouvir isso. Eu, que a conhecia desde criança, não conseguia acreditar que Renata realmente acreditava nessa justificativa. Mas a cada dia que passava, ficava mais claro que ela estava fora da realidade. Enquanto isso, meu marido Marcelo também enfrentava suas consequências. No tribunal, nosso advogado conseguiu reduzir a acusação dele para agressão de menor potencial ofensivo. A juíza foi firme. A violência nunca é aceitável, mesmo que tenha impedido um crime. Ela condenou Marcelo a 6 meses de aulas de controle de raiva e horas de serviço comunitário. Ele aceitou sem contestar. Sabia que, se não fosse por todas as provas que apresentou contra Renata, poderia ter acabado atrás das grades. Mas nada doía
queria mais do que ver meus pais se destruindo por dentro. Meu pai teve um episódio cardíaco leve, de tanto estresse, e precisou ser internado. Minha mãe não desgrudava dele no hospital, chorando e repetindo que se sentia culpada por não ter percebido os sinais da filha. A vergonha era tão grande que ela quase não saía de casa. O ex-namorado de Renata, que acreditava na gravidez, também nos procurou. Ele estava arrasado. Tinha pintado o quarto do bebê de amarelo, comprado um berço caro e contado para toda a família que seria pai. Quando viu os vídeos e anotações da farsa, correu para o banheiro e vomitou. Poucos dias depois, entrou com um processo contra Renata pedindo indenização por fraude e danos morais. E como se não bastasse, os jornais continuavam explorando a história. Manchetes sensacionalistas circulavam todos os dias, e vizinhos cochichavam sempre que passávamos. Era como viver em uma novela trágica, mas sem a opção de desligar a TV. Eu queria acreditar que tudo logo se resolveria, mas, no fundo, sabia que aquilo era apenas o início de uma longa e dolorosa batalha judicial. Algumas semanas depois, recebemos o resultado da avaliação psiquiátrica feita em Renata. O laudo descrevia algo que eu nunca tinha ouvido falar: transtorno delirante de pseudociese, uma condição em que a pessoa acredita estar grávida mesmo sem estar, combinado com traços de personalidade antissocial. O psiquiatra dizia que Renata realmente acreditava merecer um bebê mais do que mães que, segundo ela, eram inadequadas. Ler aquilo me deixou enjoada. Era perturbador imaginar que, na mente dela, planejar roubar o bebê de Bianca parecia algo nobre. Mas, ao mesmo tempo, o laudo deixava claro que ela sabia distinguir certo e errado, ou seja, podia ser julgada normalmente. Na investigação, a polícia encontrou ainda mais provas. No apartamento dela havia outros cadernos, desta vez com anotações sobre fóruns de gravidez. Descobrimos que Renata usava perfis falsos em vários grupos online, copiava fotos de ultrassom de mulheres reais e as editava para parecerem suas. Ela até ensaiava em frente ao espelho, filmando a si mesma andando e se sentando como uma gestante. Era uma farsa treinada há mais de um ano. Meu pai ficou arrasado. Ele dizia em voz baixa: eu criei uma criminosa, como não percebi antes. Minha mãe chorava dia e noite. Minha avó, que sempre a mimou, entrou em depressão profunda. Se trancava no quarto e mal comia, tomada pela vergonha de ter dado dinheiro a Renata acreditando estar ajudando. Enquanto isso, Bianca dava seus primeiros passos como mãe de verdade. Com o apoio da assistente social, conseguiu auxílio do governo e começou a se organizar para voltar a estudar. A bebê estava saudável, crescendo bem. Ver aquela jovem lutando, apesar de tudo, me fazia sentir ainda mais raiva da minha irmã. E no meio de toda essa dor, Marcelo já cumpria suas primeiras horas de serviço comunitário. A ironia era cruel. Ele, que agiu para impedir um sequestro, agora ensinava adolescentes a controlar a raiva. Voltava para casa cansado, mas dizia que estava aprendendo com a experiência. Ele sabia que o soco tinha sido errado e repetia que, se pudesse voltar atrás, teria feito de outra forma. A cada dia que passava, eu sentia que nossa família estava se despedaçando. Vergonha, culpa, medo e raiva conviviam dentro de todos nós. E, mesmo assim, o pior ainda estava por vir: o julgamento de Renata. O dia do julgamento chegou como um peso no peito. Eu nunca vou esquecer a imagem de Renata entrando no tribunal de macacão laranja, mais magra, abatida, mas ainda com aquele olhar desafiador. Ela parecia acreditar que ia convencer o júri de que era uma heroína, e não uma criminosa. Logo nas primeiras horas, a promotora apresentou fotos das barrigas falsas, recibos de compras e os vídeos de Renata seguindo Bianca no hospital. Era impossível negar. Mesmo assim, minha irmã balançava a cabeça e fazia caretas, interrompendo a todo momento. A juíza precisou adverti-la várias vezes por desacato. Chegou a hora do meu depoimento. Subi ao banco das testemunhas com as pernas tremendo. Contei tudo desde o chá de bebê até a descoberta da barriga de espuma. Relembrei a sensação de tocar aquela prótese, esperando sentir meu sobrinho, mas encontrando apenas enchimento e velcro. Quando falei isso em voz alta, vi alguns jurados levarem a mão à boca, chocados. Depois foi a vez de Bianca. Ela entrou com a bebê no colo, e todos ficaram em silêncio. A menina, já com alguns meses, dormia tranquila contra o peito da mãe. Bianca contou como conheceu Renata no grupo de apoio para adolescentes grávidas, e como acreditou que ela era uma amiga. A voz dela falhou quando disse que nunca dormiu em paz desde que descobriu que alguém planejava roubar seu bebê. 3 jurados enxugavam lágrimas. Renata, ao ouvir aquilo, bateu as mãos na mesa, dizendo em voz alta: essa menina não merece ser mãe, eu faria muito melhor. Foi contida pelos seguranças, enquanto a juíza ameaçava tirá-la da sala. No dia seguinte, foi a vez de Marcelo testemunhar. Ele admitiu o erro de ter usado os punhos, mas disse com firmeza: eu não podia permitir que um bebê inocente fosse roubado. Eu faria de novo, mas sem violência, se pudesse voltar atrás. O júri levou apenas 3 horas para deliberar. Quando voltaram, a sentença foi unânime: culpada em todas as acusações, tentativa de sequestro, fraude, roubo de identidade e perseguição. Renata gritou, chamou todos de idiotas e teve que ser arrastada para fora da sala. Aquela foi a primeira vez que senti um peso saindo das minhas costas, mas também foi o dia em que
que percebi que nunca mais teríamos a mesma família. 2 semanas depois do veredito, voltamos ao tribunal para ouvir a sentença de Renata. A sala estava silenciosa quando a juíza anunciou 15 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 7, caso ela concluísse tratamento psiquiátrico. Foi como levar um soco no estômago. Eu esperava justiça, mas ouvir tantos anos de condenação para minha própria irmã ainda assim doeu. Renata, porém, não demonstrou arrependimento. Riu em voz alta e disse que preferia cumprir os 15 anos completos a fingir que estava errada. A juíza apenas respondeu friamente: a escolha é sua, mas você cumprirá a pena. Pouco depois, Renata foi transferida para uma instituição prisional com ala psiquiátrica em São Paulo. Os médicos informaram a nossa família que o transtorno dela era grave e que levaria anos de tratamento intensivo para ver qualquer progresso. Pior, ela ainda falava da bebê de Bianca como se fosse dela. Enquanto isso, Bianca se reerguia aos poucos. Com o apoio da assistente social, conseguiu auxílio moradia, uma vaga em curso técnico e ajuda para cuidar da filha. Ela me disse uma frase que nunca esqueci: eu poderia ter perdido tudo, mas agora tenho uma chance de dar à minha filha uma vida digna. Em casa, minha família tentava juntar os cacos. Meus pais começaram a frequentar um grupo de apoio para famílias de pessoas presas, aprendendo a lidar com a culpa e a vergonha. Meu pai, que sempre foi orgulhoso, chorava quase toda noite. Minha mãe repetia que amava Renata, mas que não podia mais protegê-la. Marcelo, por sua vez, mergulhou no serviço comunitário. Aos poucos, deixou de ser apenas uma obrigação e passou a ser algo transformador. Ele ajudava adolescentes a lidar com raiva e violência, usando a própria experiência como exemplo. Era duro para mim reviver tudo aquilo, mas também me dava a esperança de que pelo menos uma parte daquela tragédia tivesse algum sentido. Eu, por dentro, ainda lutava com sentimentos confusos: raiva, tristeza, alívio. Às vezes me pegava pensando na Renata como minha irmã de infância, e em seguida lembrava da mulher que quase destruiu tantas vidas. Mas a vida continuava, e, pouco a pouco, fomos aprendendo a seguir em frente. O tempo passou, mas as marcas daquele escândalo continuaram vivas em cada um de nós. Bianca, apesar de jovem, mostrou uma força que impressionava. Conseguiu terminar o supletivo, entrou em um curso técnico de saúde bucal e seguia dedicada à filha, que crescia saudável e cercada de cuidados. Sempre que eu a encontrava, sentia orgulho daquela menina que tinha enfrentado tanto sozinha. Minha família, aos poucos, começou a reconstruir a rotina. Meus pais venderam a antiga casa de campo para pagar dívidas que Renata havia deixado em seus nomes. Foi doloroso abrir mão do lugar onde passamos tantos natais, mas era necessário. Eles também continuaram no grupo de apoio e, com o tempo, passaram a ajudar outros pais que enfrentavam situações parecidas. Minha mãe dizia em suas falas: amar um filho não significa fechar os olhos para o mal que ele faz. Marcelo concluiu as aulas de controle de raiva e as horas de serviço comunitário. Para minha surpresa, o Centro Juvenil o convidou a continuar como voluntário. Ele aceitou, tornou-se treinador de esportes para adolescentes, e ali encontrou uma nova missão. Os jovens o viam como alguém que entendia de verdade o que era errar e ainda assim tentar recomeçar. E Renata, bom, a realidade dela era outra. Nos primeiros meses na prisão, ela recusava qualquer tratamento, dizendo que não tinha feito nada errado. Escrevia cartas para parentes distorcendo a história, se colocando como vítima e me culpando por ter arruinado sua vida. A maioria da família devolvia as cartas sem abrir, mas alguns primos ainda vacilavam, perguntando se não estávamos exagerando. Nessas horas, era preciso mostrar todas as provas de novo, as barrigas falsas, os recibos, os vídeos de perseguição. Mesmo com a distância, era impossível não pensar nela. Meu pai escrevia cartas longas, que nunca enviava, guardando-as em uma gaveta. Minha mãe rezava todas as noites pedindo que, um dia, Renata reconhecesse seus erros. Eu, confesso, preferia me afastar, já tinha me ferido demais. Enquanto isso, a vida mostrava novos caminhos. A filha de Bianca completava 1 ano, e todos comemoramos juntos em uma festinha simples, mas cheia de amor. Foi inevitável pensar no contraste. De um lado, uma jovem mãe que lutava para construir seu futuro, do outro, minha irmã presa por tentar roubar exatamente aquilo. Naquele dia, entendi que, apesar das feridas, a vida seguia e que cabia a nós escolher como carregaríamos nossas cicatrizes. 3 anos depois de tudo aquilo, recebi uma ligação inesperada da instituição prisional onde Renata estava. O médico informou que, finalmente, ela havia começado a participar das sessões de terapia em grupo. Não era muito, mas já era um progresso. Pela primeira vez, admitiu que precisava de ajuda, embora ainda não pedisse desculpas e continuasse sem reconhecer o mal que fez. Para nós, já era um pequeno sinal de que talvez existisse alguma esperança. Enquanto isso, a vida florescia do lado de fora. Bianca se formou em serviço social e foi contratada por um abrigo de mulheres na cidade. Usava sua própria história como exemplo para apoiar jovens mães que passavam por dificuldades. Ver como ela transformou a dor em força foi uma das maiores lições que já tive. A filha dela crescia saudável, cheia de energia e alegria. Minha família, por sua vez, encontrou um novo equilíbrio. Papai começou a escrever diariamente
diariamente sobre perdão e limites, aprendendo a amar à distância sem negar a realidade. Mamãe se tornou palestrante em grupos de apoio para pais de filhos com transtornos de personalidade, ajudando outros a entender que amor não é passar pano para crimes. Marcelo virou treinador fixo de esportes no centro comunitário, inspirando adolescentes a lidar com a raiva de forma saudável. Eu mesma encontrei paz ao me tornar mãe. Depois de muita terapia e reconstrução, tive minha filha, que encheu nossa casa de vida e esperança. Decidimos chamá-la de Esperança, porque era isso que precisávamos, acreditar que mesmo depois de tanta dor, algo bom podia nascer. Hoje, olho para trás e vejo que nada apagará as cicatrizes do que aconteceu, mas aprendemos a viver com elas. Aprendemos que família significa amor, mas também responsabilidade. Aprendemos que ninguém está imune às mentiras de quem amamos, mas que sempre é possível recomeçar. Essa foi a história da minha família, marcada por dor, escândalo e vergonha, mas também por reconstrução, aprendizado e renascimento. A vida nos mostrou que até mesmo no meio da escuridão pode nascer luz. Se você acompanhou até aqui, deixe seu comentário dizendo o que achou dessa história e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E claro, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe nossas próximas histórias emocionantes.